Sejam bem-vindas, amadas. Que as marcas dele venham sobre nós hoje. Declare essa canção nesta manhã. Coloque as suas marcas em nós, Pai, nesta manhã. Suas marcas em nós. Marcas de filha, marcas de paternidade. Coloque as marcas de amor em você, em mim. Vocês estão me ouvindo? Coloque as marcas de amor em você. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a música? Dá um feedback aí, por favor. O som tá bom? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar por alguns minutos. Só Ele é digno de toda adoração. Só Ele é digno. Tu és digno, Tu és digno. Glória a Deus. Ora na manacheira, na manás. Vem Espírito Santo sobre as nossas vidas nesta manhã. Venha com Teu amor. Venha com Teu amor. Nós nos rendemos nesta manhã o nosso coração. Ora na manacheira, na manás. Nos marca nesta manhã. Nos marca nesta manhã com a Tua presença. Nos marca, ora na manás. Nos marca nesta manhã. Nos marca nesta manhã. Ora na manás. Nós não somos nada sem Ti. Ora na manacheira, na manás. Abra o seu coração, minha irmã, nesta manhã e declare: eu quero ser marcada nesta manhã. Ora na manacheira, na manás. Nós dizemos sim nesta manhã. Somos filhas amadas do Rei. Somos filhas amadas do Rei. Glória a Deus. Sejam bem-vindas, amadas. Segundo dia do nosso jejum. Glória a Deus. Grandes coisas Ele fará nesses dias. Em mim e em você. Ora na manacheira, na manás. Declare o seu coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Remove toda distração, todo cansaço. Em nome de Jesus. Nós queremos nesta manhã ser marcadas pelo Teu amor. Nós queremos ser marcadas, Pai. Espírito Santo, flua como rios de águas vivas. Rios de águas vivas sobre a vida das minhas irmãs nesta manhã. No nome de Jesus.
Flua como rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre o seu coração. Abre o seu coração nessa manhã. Abre o seu coração. Fala, vem Espírito Santo. Vem nessa manhã, fala comigo. Me toca nesta manhã de uma maneira diferente. Vem Espírito Santo. Ora, namanacheira, namanás. Vem sobre a nossa mente, mudando os nossos pensamentos. Vem sobre nós, trazendo a verdade de quem nós somos. Flua, Espírito Santo. Glória a Deus. Nós clamamos nesta manhã pela Tua presença. Manifesta o Teu poder nesta manhã sobre as nossas vidas. Nós declaramos que a nossa casa é um lugar de oração, um lugar de adoração. Flua, Espírito Santo. Ora, namanacheira, namanás. Ora, xecaranamanás. Flua como rios de águas vivas. Santo, santo é o Teu nome. Ora, namanacheira, namanás. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Vem, Espírito Santo, nesta manhã. Ora, namanás. Traga cura na alma, no corpo, no espírito. Nós clamamos nesta manhã pela manifestação do Teu poder. Batiza o Espírito Santo. Ora, namanacheira, namanás. O Espírito Santo, Ele está aí com você. Convida Ele nesta manhã. Vem, Espírito Santo, fala comigo de maneira diferente. Eu quero sentir você de maneira diferente. Você é bem-vindo aqui. Ora, namanacheira, namanás. Santo, santo, santo. Pai, tudo é sobre você. Tudo é sobre você. Tudo é sobre você. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus pela sua vida. Como eu estou feliz nesta manhã. Como eu estou sentindo já uma diferença tão grande nesses dias de jejum. Ontem eu fui dormir agradecendo a Deus pela presença dEle. Agradecendo Ele pela manifestação da presença dEle sobre a minha vida. Agradeça a Ele. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque você tem nos guiado. Sabe, amadas, tudo é sobre Ele. Nós não estamos aqui hoje por um acaso. Não. Esse dia ele foi marcado e reservado para mim e para você. Esse dia foi separado para nós. Sabe, não pense que é algo que você escolheu, que é algo que eu escolhi, não. Ele é o dono das nossas vidas. Quando nós começamos a entender isso, a nossa visão começa a ser transformada. A nossa visão começa a ser transformada. Nós precisamos entender o que Ele pensa de nós. Nós precisamos entender como Ele nos vê. Nós precisamos entender. Porque quando nós entendemos isso, nós não vamos mais agir com fraqueza, nós não vamos mais agir sendo mulheres órfãs, mas filhas de Deus. Mas nós precisamos entender. E eu quero nesta manhã falar sobre isso. Sabe, eu quero falar um pouco de Esther. Porque nós estamos falando sobre Esther. Sabe, eu já li o livro de Esther diversas vezes. Mas essa vez está diferente, sabe? Dessa vez, Deus ele está falando diferente comigo através dessa palavra. E eu tenho certeza que até encerrarmos esse jejum, se você continuar lendo o livro de Esther, você vai ser surpreendida. Como ele vai falar diferente com você. Sabe, não deixe de meditar na palavra, não deixe de ouvir ou de ler o livro de Esther. Eu quero ler alguns versículos. Sabe, amadas? Esther, nós falamos ontem e eu quero repetir hoje, reafirmar hoje. Esther 2, no versículo 7, diz que ela era uma mulher muito bonita, mas ela era órfã de pai e mãe.
ela não tinha nem pai e nem mãe. Eu quero que você grava isso. Repita comigo. Esther não tinha pai e nem mãe. Ela era órfã. Amém? No versículo 15 diz que quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha. Esther era órfã e foi adotada como filha. Ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, oficial responsável, sugeriu a ela. Eu quero que você grave essas duas palavras. Esther era órfã, de pai e mãe. Esther foi adotada. E eu e você fomos adotadas. E nós vamos aprender isso hoje. E no versículo 4, 12, diz que quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Repita comigo. Você e a família do seu pai. Aqui nós estamos falando de uma linhagem. Esther era órfã. Ela foi adotada pelo seu tio Mardoqueu. E aqui Mardoqueu afirma que se ela não se levantasse, a família do pai dela morreria. Mardoqueu morreria. Toda a família dela morreria. Quem sabe, Esther, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Sabe essa frase? Eu acho ela muito poderosa, muito forte. Porque a Esther aqui, ela poderia muito bem ter agido e reagido como uma órfã. Ela podia muito bem ter falado: mas eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Ela podia ter feito de vítima. Ela podia ter se amedrontado, ter se escondido. Mas não. Sabe, eu quero falar sobre isso hoje. Como nós temos agido e reagido como filhas de Deus. Eu quero falar sobre algumas marcas da orfandade. Sabe, Esther não tinha essas marcas. Ela não tinha essas marcas. E nós vamos entender hoje por que ela não tinha. Porque a palavra de Deus diz que ela foi adotada. Se você foi adotado, você não é mais órfão. Amém? Até aí tá ok? Entendido? Mas eu quero que vocês entendam essa palavra hoje. Porque essa palavra, ela precisa nos transformar. Porque para nós fazermos um jejum que traga resultado para nós e para o nosso povo, nós precisamos agir como Esther, como filha adotada, não como órfãos. Amém? Então hoje eu quero falar sobre marcas da orfandade. Essa palavra não é para mim. Essa palavra é para mim e para você no dia de hoje. Talvez seja para outras pessoas, mas neste momento essa palavra é para nós. Então, amadas, abra o seu coração, abra os seus ouvidos e fale aí agora: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu quero ouvir a verdade de quem eu sou. Eu quero ouvir a verdade de quem você é. Abra o seu coração. Amém, amadas? Eu quero ler um versículo que está em Romanos 8:14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Repete comigo: Abba, Pai. Nós somos filhas. Nós somos filhas. Sabe? Mas a minha pergunta nesta manhã é: nós temos agido como filhas? Sabe?
Se Esther estivesse ali no palácio, agindo como órfã, ela jamais poderia representar o seu povo. Ela jamais poderia mudar a história do povo dela. Sabe? Muitas vezes não há transformação em nós e perto de nós, porque nós agimos como órfãos. E eu quero falar hoje sobre alguns pontos da orfandade. Talvez você diga, não, mas eu tenho pai, eu também tenho. Eu conheci meu pai desde pequena, mas eu não era registrada no nome do meu pai. Meu pai veio me registrar, eu já era grandinha. Não, na verdade, meu pai veio me registrar, eu já tinha mais de 30 anos. Eu mudei a minha certidão de nascimento e lá onde não tinha pai foi colocado o nome dele. Sabe, amadas, mas isso não mudou a minha história com ele. Isso não mudou a história que ele tinha escrevido comigo. Eu passei a ter o nome do pai na certidão, mas eu continuei não vendo ele como pai. Porque as lembranças que eu tinha dele não eram lembranças boas, alegres. Então, quando eu era órfã de pai, na certidão de nascimento, e quando eu fui registrada com o nome dele, não fez diferença. Porque se nós não temos uma intimidade com o nosso pai, se nós não caminhamos de mãos dadas, não vai fazer diferença eu te falar essa palavra hoje, que você tem um pai nos céus. Sabe? E o que tem nos enfraquecido, o que tem enfraquecido as filhas de Deus, é a falta de paternidade. É a falta de entendermos que somos filhas. É a falta de entendermos que Ele é nosso Pai. E eu quero hoje falar sobre isso. Como destruir o espírito de orfandade. Ah, Mônica, não tem isso não. Amém, glória a Deus. Mas vamos até o final. Aí você me diz se você tem ou não. Porque eu também achava que eu não tinha. Sabe, amadas? A maior mentira é aquela que nós não queremos ver a verdade. Quando nós dizemos algo sobre nós, não, eu sou assim, eu nasci assim, a minha vida é assim, sabe? Quando nós não queremos mudar. Quando nós não damos liberdade para o Espírito Santo. Mas nós estamos aqui, unidas em oração e em jejum, para que haja uma transformação em nós. Para que nós possamos ver e ouvir de maneira diferente e caminhar de uma maneira sobrenatural. Amém? Sabe, amadas? O espírito de orfandade, ele vai nos atrapalhar em todas as áreas da nossa vida. Eu quero falar sobre como passarmos pela porta de Jesus. Nós conhecemos Jesus. Nós declaramos o nosso coração para Ele. Nós sabemos quem Ele é. Mas muitas vezes nós paramos em Jesus e não passamos na porta. Não vamos até o Pai. E Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Somente Ele pode nos dar o Espírito Santo. Nós paramos em Jesus. Ele é nosso irmão. Não é mais fácil conversar com o irmão. É mais fácil falar uma verdade para o irmão do que para um pai. É mais fácil você ir no irmão e falar, vai lá no meu pai, pede para ele isso. É mais fácil. Quantas de nós já não pediu para um irmão, para uma irmã, ir até o, pede meu pai para a gente fazer isso, pede meu pai para a gente sair. Eu passei por isso. Porque nós não temos acesso ao Pai. Nós não entendemos que somos filhas e que podemos ir até Ele. Sabe, hoje isso vai mudar na minha vida e na sua vida, amém? Sabe, em João 14, Jesus estava dizendo para os discípulos que ia embora. Jesus, ele estava conversando com os discípulos e ele dizia que ia embora. Sabe? No versículo 6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Tomé disse, mas não sabemos para onde você vai. No versículo 8, Filipe pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai.
Eles estavam caminhando com Jesus 3 anos. 3 anos. E de repente, eles não sabiam quem eles eram. Sabe, amados? Nós podemos caminhar anos e não entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles não tinham entendido. Sabe, em Esther 5:1, nos fala que Esther, ela trocou as suas vestes para ir diante do rei. Sabe, o órfão, ele não troca as suas vestes. Se ela fosse ainda órfã, ela teria ido com seus pijamas ou com suas vestes de cinza. Ela teria ido para mostrar a dor dela. Ela teria ido diante do rei como uma vítima. Ela teria ido diante do rei com acusações contra Amã. Ela teria ido com pedras nas mãos. Se Esther fosse órfã ainda, ela teria ido chorar, murmurar, reclamar. Ela não teria ido como uma rainha. Ela estava dilacerada por dentro, imaginando que o seu povo poderia ser destruído. Mas ela vestiu as suas vestes reais porque ela sabia quem ela era. Sabe, se nós não sabemos quem nós somos, qualquer roupa nos cabe. Se nós não sabemos quem nós somos, nós vamos chorar por qualquer coisa. Vamos acusar por qualquer coisa. Vamos mentir por qualquer coisa. Vamos apontar por qualquer coisa. Mas Esther não, ela sabia quem ela era. Ela sabia quem ela era. Era adotada. Ela não era mais órfã, ela era adotada. E a palavra de Deus diz que ela era adotada. Amém? Então Esther trocou as suas vestes para ir diante do rei. Sabe quantas vezes que nós temos ido diante das pessoas com as nossas vestes de criança, com as nossas vestes de vítima, com as nossas vestes de todo mundo pode, eu não posso. Sabe, eu quero falar sobre isso hoje. Os discípulos, eles caminhavam com Jesus durante 3 anos, amadas. 3 anos comendo o tempo todo com ele, dormindo a altas horas da madrugada, ouvindo as parábolas. 3 anos, imagina, 3 anos. E ele diz: vocês estão comigo 3 anos e não conhecem o Pai? Vocês estão comigo 3 anos e não me conhecem. Sabe, estar na igreja há 10, 15 anos não significa que conhecemos o Pai. Não significa que conhecemos a verdade. Jesus, ele veio por muitos motivos. Ele tem a chave da vida e da morte. Jesus, ele é o caminho até o Pai. Jesus é aquele que nos dá o Espírito Santo. Sabe? Se morreremos, com ele viveremos. Sabe, Mardoqueu diz para Esther que será que não é esse o tempo dela? Será que ela não foi levantada para salvar o povo dela, para libertar o povo dela? Será que ela não chegou ao posto de rainha para cumprir essa promessa? Sabe? Esther diz: se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Você lembra quem falou essa palavra também? Pedro disse para Jesus: não, todos podem te negar, eu não te nego. Eu não te nego. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Não é verdade? Pedro diz essa palavra. Sabe? Mas a palavra de Deus, ela nos afirma que podemos ser filhos e não conhecer o Pai. Que podemos ser cristãos e não clamar a Abba, Pai. Sabe, amados? Os discípulos, eles ainda tinham uma identidade de órfãos. Após 3 anos caminhando com Jesus, eles ainda eram órfãos. Por que, Mônica, que você acha isso? Não sou eu que acho, a palavra diz. No versículo 9 de João, Jesus diz: vocês não me conhecem após eu ter estado com vocês há tanto tempo? Como vocês não podem conhecer o Pai? Sabe, em Salmos 1 diz que o Pai é o Filho é o Pai.
Eles são apenas um. Sabe? Nós não chegamos diante do Pai porque temos medo. Nós temos medo da reação dele. Porque a maioria das vezes nós caminhamos em desobediência. Nós nos escondemos do nosso Pai. Principalmente quando nós olhamos para o Pai dos céus e vemos o nosso Pai da terra. Sabe? Nós vemos como um Pai mau, como um Pai ausente, como um Pai distante. E nós comparamos isso. Sabe? Isso precisa mudar nas nossas vidas. Eu quero falar sobre 4 marcas da orfandade. São várias marcas, mas eu quero falar sobre essas 4 marcas. A primeira marca está em Lucas 9, 46, 48. Se você quiser anotar para você ler depois. Lucas 9, 46, 48, que diz: Mas Jesus disse, isso aqui foi no meio da conversa. Mas Jesus disse... Ai, peraí que eu salvei o errado. 46, 48. Marcos. É Marcos. Anotei Lucas. Eles estavam em uma conversa. E aqui eles discutiam quem ia ser o maior. Quem é o maior? Quem é o menor? Aquela mãe, lembra quando ela pediu, reserva um lugar para os meus filhos? Quem é o maior? Qual será o maior? Sabe, os discípulos neste momento, eles estavam declarando a orfandade deles. Quem é o maior? Ah, minha irmã é mais bonita que eu. A minha mãe ama mais os meus irmãos. Eles venceram, eu não venci. Eles conseguiram, eles casaram, eu não casei ainda. Eles têm filhos, eu não tenho filho ainda. Sabe, a marca da orfandade, você está sempre querendo, com as suas próprias mãos, mostrar que você pode ser melhor do que os outros. Isso é uma competição. Isso é uma competição, é um espírito de orfandade, sabe? Lembra quando a gente era pequeno, nossos pais saíam e a gente começava a brigar por causa do controle da televisão, por causa do leite ninho? A marca da orfandade, ela sempre vai acontecer na ausência do pai. Sempre na ausência do pai. Diante do pai nós nunca vamos brigar, nós nunca vamos competir. Diante do Pai, nós nunca vamos entrar em conflitos uns com os outros. Mas quando nós temos a marca da orfandade, nós vamos competir. Quem é o maior? Quem é o melhor? Sabe? A segunda marca que eu quero falar é o medo. Sabe por que nós temos medo? Porque nós não acreditamos que temos um Pai para nos defender. Nós não acreditamos que temos um Pai nos céus nos protegendo. Por isso sentimos medo. Por isso sentimos medo. Em Marcos 4, 35, 41, eles estavam pescando durante a noite. Jesus dormia. Jesus dormia, ele estava cansado. Ele vinha de uma grande cruzada de evangelismo, de curas. Ele aproveitava todo o tempo que ele tinha para descansar. Jesus dormia no barco. Amém? Jesus, ele não estava com amadores, ele estava com pescadores. Jesus, enquanto ele dormia, veio uma grande tempestade. Amém? Todos nós conhecemos esse versículo. E os discípulos então começaram a questionar: Jesus, tu não se importa que morramos? Você não se importa comigo? Você não se importa se afundarmos aqui nesse barco? Você não se importa, sabe?
Órfãos fazem afirmações desta forma. Ah, você não se importa que eu não consegui? Você não se importa? Olha, você faz tudo pelas outras pessoas, mas não faz por mim. Eu fui rejeitada, eu fui abandonada, eu fui abusada. Olha o quanto que eu sofri. Órfãos estão sempre colocando no outro o peso da sua derrota. Ah, se a gente morrer aqui nesse barco. Sabe, amados, essa palavra nos diz que quando Jesus saiu para o outro lado, outros barcos o seguiram. Onde estavam esses barcos? A Bíblia não diz onde eles estavam no momento dessa tempestade. Ah, eu estou sofrendo tanto, mas você não vê. Ah, eu estou sozinha, mas ninguém vê. Sabe, isso são marcas da orfandade. A terceira marca que eu quero falar é a arrogância. Muitas vezes a gente pensa que a arrogância é ser algo forte, que humilha as pessoas. Não, a arrogância é quando nós achamos que precisamos mostrar para os outros que nós conseguimos. É quando nós queremos provar para os outros que o que eles acham de nós está errado. Sabe, amadas? Quando nós agimos assim, é porque nós não sabemos o que o nosso Pai pensa de nós. É porque nós não sabemos o que Ele pensa de nós. Então, nós levamos em conta o que as pessoas pensam de nós. Nós preocupamos com a opinião dos outros. Nós preocupamos com o que os outros falam sobre nós. Sabe, quando nós focamos nisso, nós agimos como Pedro. Sabe, Esther, ela agiu com confiança. Ela diz, mesmo se eu morrer, eu morrerei, mas eu vou diante do rei. Ela agiu com confiança, ela não teve medo. Mas Pedro não. Pedro, ele agiu, ele teve a mesma declaração. Não, Jesus, eu não vou te abandonar. Mesmo se eu morrer, eu vou com você. Eu não jamais vou te abandonar. Mas Pedro, na hora que Jesus foi atacado, na hora que eles foram buscar Jesus ali no Getsemane, Pedro agiu com medo, Pedro agiu com arrogância, ele cortou a orelha daquele soldado. Sabe, Jesus falou, como assim, Pedro? Você está caminhando comigo, a gente conversou agorinha ali que isso ia acontecer. Sabe, Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado e colocou de volta. Sabe, muitas vezes nós amamos, mas ferimos da mesma maneira. Muitas vezes nós amamos, mas o nosso medo, a nossa arrogância, nós ferimos as pessoas. Sabe? Não podemos ser justiceiros com as nossas próprias mãos. Não podemos fazer justiça com a nossa própria mão. Não podemos declarar algo e fazer de maneira diferente. Pedro disse que amava, mas ele agiu com arrogância. Ele feriu com a espada. Sabe? Esther era filha adotada. Ela entendeu que ela era filha. Ela agiu com confiança. Ela agiu com autoridade. Sabe, amadas? Nós precisamos entrar no lugar de oração, no lugar de jejum como filhas. Nós precisamos entrar neste lugar com autoridade. Sabe, esses pequenos pensamentos nos impedem de prosseguir. Nos impede de fluir como filhas de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. Em Marcos 14, 29, Pedro diz para Jesus que ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Sabe, ele diz uma coisa, mas ele faz outra. Porque ele era órfão. Esther não, ela era filha, então ela disse que se tivesse que morrer pelo povo, ela morreria. Mas ela não foi com medo, ela foi com coragem, ela foi com ousadia, ela foi como filha. Amém, irmãs? A quarta marca da orfandade. Você que entrou depois, assiste o início para você entender. Toda essa palavra é muito importante. Autossuficiência. É uma marca fortíssima da orfandade, sabe? O autossuficiente, ele quer fazer tudo sozinho, mas acusa o outro por não ter ajudado. O autossuficiente, ele quer fazer da maneira dele, mas acusa os outros de não ter alertado.
O autossuficiente não aceita ser questionado, mas questiona todo mundo. O autossuficiente sempre acha que os outros querem o prejudicar. Está sempre na retaguarda. Sempre acha que está sozinho, que não precisa compartilhar as coisas, que as pessoas querem roubar tudo. Sabe, amadas? Quando nós agimos na autossuficiência, nós não acreditamos que temos um Pai no céu para nos ajudar. Sabe? Essa palavra, ela não é uma palavra de afronta, porque quem afronta é Satanás. Essa é uma palavra dos céus. Essa é uma palavra da revelação do coração de Deus. Sabe? E essa palavra, ela fala muito comigo. Eu fui uma pessoa autossuficiente quase a minha vida toda. Eu afastei as pessoas de mim. Sabe? Eu não queria que as pessoas me ajudassem. Mas porque eu estava ferida. Porque eu estava me protegendo. Sabe? Então a gente tem que entender toda atitude que você tem, mesmo com seus filhos, você precisa começar a analisar se as suas atitudes é de filha ou de órfã. Sabe? Eu super protegia os meus filhos. Eu não queria que as pessoas chegassem perto dos meus filhos. Eu era uma mãe super protetora, mas na verdade eu não confiava em Deus. Eu estava sendo autossuficiente na minha casa. Sabe? Em João 18:10 diz que Jesus foi preso e Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. Nossa, que coragem! Não, isso não foi coragem, isso foi autossuficiência, isso foi arrogância, isso foi medo. Sabe, muitas atitudes nossas parecem corajosas, mas não são. São atitudes de medo, de autossuficiência. Essas atitudes, elas ferem os outros. Sabe, muitas vezes nós falamos tantas coisas para os nossos filhos. Não, eu estou protegendo. Não, nós estamos ferindo os nossos filhos com a espada. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria. Como, depois de tudo, vocês ainda não conhecem o Pai? Jesus pergunta para os discípulos. Como, depois de tanto tempo, você ainda não sabe que é filha adotada? Você não precisa caminhar em arrogância. Você não precisa ser autossuficiente. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter inveja. Você não precisa competir. Tudo que é seu. Sabe, tudo aquilo que o Pai tem reservado para mim e para você, ninguém pode nos tomar. Mas se nós entramos neste lugar de oração e de jejum como órfãos, nós não vamos ter a vitória. Sabe, Esther, ela entrou como filha. Ela trocou as vestes. Ela sabia que ela era rainha. Naquele momento ela não lembrou que os pais tinham morrido, que muitas vezes eles devem ter passado até fome. Não, ela não lembrou disso. Ela lembrou quem ela era naquele dia. Sabe, amadas? Talvez a lembrança do nosso Pai da terra, talvez a vida que nós vivemos, nos leva hoje a viver uma vida assim. Talvez a gente nem perceba, sabe? Eu nunca tinha notado que eu era uma pessoa autossuficiente, que eu era uma pessoa medrosa, que eu era uma pessoa competitiva, não. Que eu era arrogante, não. Não, porque eu estava fazendo por mim mesma. Quando nós fazemos as coisas por nós, tá certo. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 8, eu quero ler novamente. A palavra de Deus diz que nós somos filhos. Somos guiados pelo Espírito e não pela carne. Nós somos guiados pelo Espírito e não pela carne. Romanos 8 diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Sabe, se nós agirmos como filhos, nós temos uma herança nos céus. Nós podemos declarar essa herança sobre os nossos filhos, sobre o nosso povo. Sabe, Esther entendeu isso. Ela entendeu que ela tinha autoridade porque ela não era mais órfã, ela tinha sido adotada, a identidade dela tinha sido trocada antes Hadassa, depois Esther. Sabe, eu era a Mônica, tadinha.
Sabe, a minha mãe sempre falava, era tão pequenininha, tão magrinha, tão doentinha. Eu ouvi isso a vida inteira da minha mãe. Ela sempre foi tão pequenininha, tão magrinha, tão fraquinha. Sabe, eu cresci assim. Só que eu era forte na minha competência, na minha competição, eu era forte na minha arrogância, eu era forte no meu medo. Aparentemente eu era uma pessoa forte, mas não, eu era dilacerada por dentro, porque eu não sabia quem eu era. Eu tinha conflitos, eu não sabia se eu era culpada de ter sido abusada, se eu era culpada de ter sido abandonada. Eu não sabia que tinha um pai que olhava por mim. Eu vivia a realidade aqui da terra. Sabe, amadas, e eu sofri muito e fiz muitas pessoas sofrerem. Sabe, quando alguém chega em você e diz, nossa, você é tão bonita, você já tá querendo alguma coisa. Sabe, quando alguém chega e diz, posso te ajudar? Essa pessoa já tá até com inveja do que eu tô fazendo. Sabe, amadas, isso é sentimento de órfãos. Nossa, olha a Mônica é líder de mulheres. Eu queria isso pra mim. Sabe, isso é inveja. Quando nós vemos no outro aquilo que nós não temos, isso é um espírito de orfandade. Porque se eu sou filha, se eu tenho comida, se eu tenho casa, ou se eu não tenho, eu continuo sendo filha. Sabe? Se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma roupa nova, um sapato novo, ou não, eu continuo sendo filha. Sabe, se eu não casei ainda, se eu estou sozinha, eu continuo sendo filha, e essa precisa ser a minha identidade, porque se eu não tiver uma identidade como filha, eu não vou poder ser mãe, eu não vou poder ser esposa, porque eu vou trazer sofrimento, eu vou trazer arrogância, eu vou trazer competição, eu vou trazer medo para dentro da minha casa. Sabe, se eu não caminhar como filha, as pessoas em minha volta vão sofrer, sabe? Se nós não sabemos que somos filhas, nós não vamos entrar lá na cozinha, abrir a geladeira, pegar o que quiser para comer. Nós vamos pedir para alguém ir buscar para nós. Vai lá. Entende? A minha irmã sempre foi assim. Não, fala com meu pai, fala com minha mãe. Eu não vou não. Ela sempre teve medo, porque ela nunca soube que ela era filha. Sabe, nós precisamos entender quem nós somos. Quando nós entramos no lugar de oração como órfã, poucas palavras vão sair. Porque se eu não tenho intimidade com meu pai, o que eu vou falar com ele? Sabe, mas quando eu sei que ele é meu pai, papai, eu entro neste lugar de oração, eu entro neste lugar de intercessão, com autoridade como filha do rei. Sabe, Esther, quando ela entrou diante do rei, ela se prostrou aos pés do rei e ela diz, eu reconheço quem você é, mas eu também sei que eu sou rainha, eu também conheço a minha identidade. Sabe, você não precisa ir diante do rei com qualquer roupa, você não precisa ir cheia de cinza, você não precisa ir com vergonha, não. Ele te conhece, ele sabe quem você é, mas você precisa saber quem você é também. Esther, ela foi corajosa, ela foi ousada, ela disse, se eu morrer, eu morrerei, mas eu morrerei como rainha. Ora namanás, eu morrerei como rainha. Ela se vestiu como rainha e ela disse, eu vou entrar porque eu sou rainha. Se eu morrer, eu vou morrer como rainha, não vou morrer como judia, não vou morrer como órfã, como rainha. Sabe, mas como nós temos adentrado a presença do nosso Pai como vítimas, Pai, afasta aquela pessoa de mim, afasta aquela irmã de mim. Sangue de Jesus tem poder daqueles pastores. Deus que me livre disso. Sabe, nós vamos entrar dando ordem para Deus ser igual a gente. Nós vamos entrar, traz um homem para mim, traz um marido para mim, para que eu possa ser feliz. Eu vou falar assim, não, enquanto você não for feliz em mim, eu não vou trazer para você. Enquanto você não for filha, você não vai conseguir manter esse marido, esse relacionamento. Enquanto você não for filha, você não vai poder ser mãe, sabe? Nós precisamos entender isso. E nós queremos criar os nossos filhos desta forma, medrosos, competitivos. Você tem que ser o melhor na escola, você tem que ser o melhor, você tem que estar na frente, se você não tirar nota boa, sabe? Mas nós esquecemos de falar para eles, olha, você precisa ser filho.
Você precisa amar o próximo. Você precisa cuidar daqueles que estão diante de você caído. Olha, meu filho, não importa se você perca a posição, nunca perca a sua dignidade, nunca perca a sua identidade de filho. Não importa, meu filho, se você tem que se humilhar, não perca a sua identidade de filho, sabe? Mas não, muitas vezes não, passa por cima, bate mesmo. Ó, se te bater, você enfia a mão, sabe? Nós queremos ensinar para os nossos filhos ser como nós fomos a vida toda, sabe? É tempo de mudar, sabe? Jesus, ele chama, ele clama, ele chora por uma igreja adotada. Ora namanás, uma igreja adotada, uma igreja que trocou as vestes, como Esther colocou as vestes reais. Sabe, amadas, se nós não temos identidade de filhos, vamos continuar caminhando em trapos, vamos continuar com sandálias rasgadas, vamos continuar tentando na nossa autossuficiência, brigando, cortando a orelha dos outros, vamos continuar arrogante, falando com as nossas palavras, sabe? Se nós não somos filhas, nós vamos viver de cara emburrada. Eu não vou fazer as pazes não. Se quiser que me peça perdão, eu não vou perdoar. Não, nós somos filhas. Somos a primeira a nos humilhar. Somos a primeira a colocar na linha de frente. Nós somos as primeiras a pedir perdão. Sabe, amadas, é tempo de nos levantarmos. Não em trapos, mas em vestes. Somos filhas, estamos assentadas em lugares celestiais e precisamos viver como tal. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero orar neste momento. Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Eu gostaria que você abrisse o seu coração ao Pai. É você e Ele aí. É você e Ele. É eu e Ele aqui. Sabe? Jesus, nós queremos nesta manhã te pedir. Nos leva ao Pai. Ora namanás. Nos leva ao Pai. Nós não queremos caminhar como órfãos, nós queremos caminhar como filhas. Troca as nossas vestes nesta manhã por vestes reais. Troca nesta manhã, nos toca Espírito Santo. Nos toca nesta manhã. Nos toca nesta manhã, nós queremos ter a identidade de filhas, queremos ser marcadas pelo teu amor. Queremos ser marcadas pelo teu amor. Nesta manhã, no nome de Jesus, eu quero te clamar. No nome de Jesus, venha sobre nós. Jesus, revela quem nós somos. Ora namanás. Me mostra se eu vejo você como o meu Pai. Mostra para mim a verdade de quem você é e de quem eu sou. Eu não quero caminhar em autossuficiência. Eu não quero caminhar em medo. Eu não quero caminhar como Pedro. Ele te amava, mas ele não sabia que era filho. Ele não sabia que era filho. Ele agia no medo e não na confiança. Nós queremos ser mulheres. Nós queremos ser filhas confiantes. Ora na manacheira, na manás. Você pode nesta manhã nos mostrar a verdade de quem nós somos. Você pode nesta manhã mostrar onde começou essa mentira que nós não somos filhas. Onde nós fomos feridas, que nós não acreditamos que você está conosco. Pai, nos perdoa. Nos perdoa por agir como órfãos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos guia. Nos guia através do Teu Espírito Santo a um novo tempo. Mesmo com medo, que nós possamos agir com confiança. Esther teve medo, mas ela agiu com confiança porque ela sabia quem ela era. E se nós sabemos quem nós somos, se morreremos é lucro. Se nós sabemos quem nós somos, nós sabemos que quando nos humilhamos é que seremos exaltados, quando damos é que recebemos. Se nós temos identidade de filhas, nós vivemos uma vida de força e não uma vida de fraqueza. Ora na manacheira, na manás. Tira todo o medo, Pai, dos nossos corações.
Tira toda a incredulidade de quem nós somos. Apaga de nós a mentira que nós somos culpadas por ser abusadas, que nós fomos culpadas por ser abandonadas. Apaga de nós a mentira que nós precisamos viver nesse decreto, nessa mentira. Pai, hoje eu te peço, escreve um novo decreto sobre as nossas vidas. Escreve um novo decreto sobre os nossos descendentes. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos levantar, trocando as nossas vestes, trocando as nossas sandálias, mudando as nossas atitudes. Nós não vamos, Pai, mais agir com arrogância, ferindo as pessoas, mas nós vamos agir como filhos, nos humilhando, amando uns aos outros, sendo, Pai, dependentes um dos outros, não sendo autossuficiente. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã eu te clamo, nos perdoa pela nossa autossuficiência, nos perdoa pela nossa arrogância, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, que nós possamos ser como Esther, um exemplo, uma mulher que tinha tudo para ser vítima, para estar chorando pelos cantos, mas não, ela entendeu quem era ela. Pai, nós queremos entender hoje quem nós somos, Pai. Nós queremos hoje ser batizadas pelo Teu Espírito de paternidade. Ora, namanacheira, namanás. Sinta, meu irmão, o Espírito Santo sobre a sua vida, te fortalecendo, tirando de você todos os cacos, tirando de você todos os espinhos. Ora, namanacheira, namanás. Todas as palavras que foram lançadas contra a sua vida, hoje Ele escreve um novo decreto, um decreto de vitória, você é filha, vai caminhar em autoridade, em amor, você vai caminhar em humildade, em mansidão, e não em arrogância, não em competição. Nós não precisamos competir, porque o nosso Pai que está nos céus, Ele já tem reservado para mim, Ele tem reservado para você, mas nós precisamos entender isso e caminhar em humildade, caminharmos como filhas. Pai, tem misericórdia, Pai, traga de volta. Nos perdoa pelas pessoas que nós afastamos de nós com as nossas atitudes. Traga à nossa mente hoje pessoas que nós precisamos pedir perdão. Pessoas, Pai, que nós queríamos amar, mas nós cortamos a orelha delas. Pessoas que nós queríamos amar, mas nós cortamos as orelhas delas, Pai, dizendo que estávamos amando, que estávamos protegendo. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós não queremos caminhar na nossa força, mas no Teu Espírito. Ora, namanás. A Tua palavra diz que somos guiadas pelo Espírito, Pai. Nós queremos caminhar guiadas pelo Espírito. Pai, nos mostra as mentiras que nós temos vivido, que nós temos acreditado sobre nós, Pai. Nos mostra, Pai, que nós possamos ser luz onde estivermos, que onde nós chegarmos, Pai, o Teu amor seja manifestado. Onde chegarmos, Pai, que o Teu poder seja manifestado através da nossa obediência, através da nossa vida, Pai. Nós te clamamos hoje no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós queremos terminar, Pai, esses 12 dias de jejum, Pai, de maneira poderosa, de maneira gloriosa, caminhando, Pai, como filhas em autoridade. Nós queremos estar caminhando, Pai, ajudando as pessoas pelo caminho, não ferindo as pessoas. Ora, namanás. Amadas, nós somos filhas. Repita comigo: eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus, eu sou filha amada, eu dependo dele, eu não preciso ser autossuficiente, eu não preciso ter medo porque ele está comigo, eu não preciso ter inveja porque o que é meu, eu não preciso ser autossuficiente, eu não preciso ser arrogante, eu posso deixar que os outros me humilhem, porque ele é a minha justiça, é ele que vem, é ele que muda a minha história, sabe? Esther, Mardoqueu, eles poderiam ter ido no judeus, montado ali um motim, um complô para matar Amã. Eles poderiam ter feito alguma coisa. Não, eles sabiam quem eles eram, eles tinham identidade, eles foram orar, eles foram jejuar. Quem muda a história é Deus, quem muda os nossos filhos é Deus, quem muda o esposo é Deus, sabe? Nós precisamos primeiro mudar nós. Tudo começa pela gente, a mudança, porque sabe, amados, quando nós mudamos, nós começamos a ver as pessoas diferentes, e muitos erros que nós víamos nela, nós vamos ver que era reflexo da nossa arrogância, era reflexo da nossa competição, era reflexo do nosso medo. Então nós começamos a mudar e a viver uma vida de plenitude, e as pessoas que estão perto de nós também. Ora, namanacheira, namanás. Exaltado é o Senhor. Que nós possamos
terminar esses 12 dias de jejum e de oração fortes, corajosas, entrando no lugar de oração, declarando a palavra de Deus. Sabe, quando nós entendemos que somos filhas, nós declaramos a palavra do nosso Pai, que diz que já somos mais que vitoriosas. Sabe, nós não ficamos mendigando o pão, mas nós sentamos à mesa com o Pai. Ah, minha irmã, eu te convido hoje, tire um momento de oração agora. Tire um momento aí, sabe? Coloca a cara no pó e fala: Pai, eu quero viver isso. Eu quero viver com você, sentada com você. Troca as minhas roupas, muda minhas atitudes, me ajuda, revela o que eu preciso melhorar, revela aquilo que tem ferido as pessoas. Tira esse momento de oração, amado, e fale com o Senhor aí neste momento, amém? O Espírito Santo está sobre você, o Espírito Santo está ministrando sobre você neste momento. Cura emocional, cura física, sentimentos de culpa, sabe? Ele quer nesta manhã te limpar de toda essa mentira, que você possa caminhar nesses dias como filha, ouvir como filha, ver como filha, começar a viver uma vida de autoridade, não de autoritarismo. Ora, namanacheira, namaná. Pai, obrigada. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós somos filhas. Nós somos filhas, não somos órfãos. Ora, namanacheira, namanás. Batiza minhas irmãs nesta manhã com espírito de paternidade. Batiza os nossos filhos, Pai, através das nossas vidas. Que nós sejamos um exemplo. Que onde nós estivermos, a tua presença seja manifesta através das nossas atitudes, no nome de Jesus. Amém, minha irmã? Glória a Deus. Até amanhã, 7 horas da manhã. Que Deus abençoe cada um de vocês. Firme no jejum. A vitória já é nossa. No nome de Jesus.